Pronto. Boa noite, pessoal. Está iniciando mais uma das palestras e eu vou passar aqui a Carmel, né? Espero que vocês aproveitem. Oi, boa noite. Quero agradecer quem está presente, pedir desculpa em função do horário, que teve um pouco de atraso aí. E dizer que é a primeira vez que eu venho aqui na Uniriter palestrar sobre o cárcere, mas não é a primeira vez que eu venho aqui como diretora do Estado de Direito, né, do jornal, e muito vim aqui entregar jornal, divulgar e conversar com os alunos. E hoje a proposta é falar sobre o espelho no cárcere, memória, identidade, expressão, né? E isso é baseado nessa experiência que eu comecei e que vocês perceberam que eu já estou com a câmera na mão aqui, para mostrar um pouco o que está sendo feito há 2 anos já no Presídio Central de Porto Alegre e dizer por que é necessário que a gente construa um novo olhar de dentro para fora, né, dessa realidade hoje das pessoas e fazer com que todas as pessoas procurem se envolver com a questão prisional, né, porque a gente pode ter um familiar, a gente pode ter um amigo, a gente pode estar lá um dia, e não só porque a gente pode estar lá, mas pela função de a gente trabalhar a nossa alteridade, né, a inclusão e o respeito mesmo pelas diferenças, por toda essa questão que gera a exclusão e gera a marginalização. Eu coloquei esse vídeo aqui, que foi o dia que o Produto Nacional, o Paulo Dionísio, o Tiago Rassunção e o Gustavo Nunes, da Cocada Preta, todos eles são integrantes da Associação Cultural REG-RS, e a gente tem uma parceria muito bacana com a associação, de todo mês levar uma banda de reggae no Rio Grande do Sul. Então, para quem não conhece, a Associação Cultural REG-RS, ela constrói um olhar bem importante, não só da questão assim, de promover a música do reggae no Rio Grande do Sul, mas promover a própria identidade cultural e o que está essa realidade envolvida, né? Desde do contexto histórico, antropológico. E é bem legal vocês, assim, procurarem conhecer. Eu coloquei essa foto para começar a palestra, né? O cárcere no espelho. Ela é uma foto do fotógrafo da Zero Hora, chamado Tadeu Villani, e ela foi do mês passado. Esse registro foi feito no mês passado, com um evento que eu fiz com o Udi Fagundes, que é um músico gaúcho, e ele trabalha com o Gabriel Pensador, com a banda, produzindo shows. E o nome do disco é Cabeça GPS. E tem uma música que ele fala GPS, 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 o substituto de nossas cabeças. Então ele, através dessa questão de localização e da questão tecnológica, ele brinca com isso. E quando ele fez esse óculos, né, para mostrar um pouco trabalhar essa questão de o que a gente está vendo, né, e o que a tecnologia pode nos mostrar, e o que o espelho pode refletir e fazer uma reflexão, foi nessa ideia aqui que eu, assim, viajei na foto mesmo, e comecei com ela, assim, porque as pessoas, de uma maneira em geral, têm uma visão muito embaçada, né, do cárcere, aquela visão que a televisão coloca na mídia, de que bandido bom é bandido morto, e que muito do que essa imagem representa aí é também de como a dificuldade das pessoas mesmo se enxergarem, né, como cidadãos, como pessoas que possuem direitos e precisam ter isso garantido. Então, quando a gente trabalha o olhar que nós temos de nós mesmos e o olhar que a sociedade constrói em cima de um conhecimento, a gente também precisa fazer com que isso seja desmitificado, né? Então, essa foto ela vem com esse intuito, assim, de trabalhar e mostrar para vocês de como eles também estão se enxergando. Esse integrante, por exemplo, ele é cadeirante, né?
tem a questão da acessibilidade, tem uma série de dificuldades que ele precisa no presídio. E se uma pessoa que está presa hoje, ela já tem essa dificuldade de opressão mesmo do sistema, porque as pessoas são tratadas numa cultura que era muito baseada na violência, não que hoje a realidade do presídio central seja essa, mas uma cultura mesmo que a sociedade, que reflete na própria polícia, né? A brigada hoje, para dizer para vocês assim, ela tem feito um papel bem importante, mas daí eu vou falar sobre isso depois, quando eu falar na parte do Estado. Daí esse trabalho, né, começou em 2009, 2011 por aí, que eu comecei, em 2011 eu comecei a fazer a atividade assim toda semana. É um trabalho voluntário no Presídio Central. É uma galeria que atende só detentos que estão em tratamento de dependência química. E eu, como faço jornal, né, tenho essa produção do jornal, produção de eventos, eu sempre me preocupei assim, e a gente trabalhar, não só fomentar a teoria, mas mostrar que cada um de nós é capaz de fazer um trabalho social e que isso gere repercussão na vida das pessoas, não só na vida, na minha vida, na vida das pessoas que estão lá dentro, ou dos familiares, mas sensibilize outras pessoas para modificar essa teoria. Se hoje nós somos, sei lá, 10, 15 aqui, quantos de nós, se nós formos multiplicadores, podem estar fazendo com que outras pessoas sensibilizem? E a primeira coisa que eu fiz foi ligar a câmera, né? Porque a câmera ela tem sido um elemento fundamental, né? Se vocês perceberem na câmera, é uma foto que ele tirou dele mesmo, olhando para o espelho, e lá na lente da câmera mostra as grades, sabe? Então ela tem um significado bem especial, né? E essa imagem de si, que é um dos principais focos do trabalho, porque não adianta a gente tirar uma foto e não trabalhar o interior, né? Então, muitos deles, antigamente, eles tinham essa imagem, né? A imagem da violência, da ostentação do crime, e como é que ele vai começar a se olhar diferente se ele sempre se viu com uma imagem voltada para uma outra realidade, que não é só, que é uma realidade que ele vivenciou durante muito tempo, né? Mas é uma realidade que pode ser modificada. Então, a gente sempre trabalhou muito a questão da conversa e para poder interagir, porque são 60 detentos que estão na galeria, eu, a única mulher, eu trabalhava no início só com 2 policiais, hoje eu trabalho sem policial dentro da galeria, e com muito respeito, amor, efetividade, eles me acolhem muito bem, assim, todas as pessoas que vão no projeto, e todas essas pessoas que a gente procura trazer, né, é para modificar essa imagem do cárcere, né? Então, construir uma outra imagem deles e levando sempre pessoas formadoras de opinião para mostrar que eles são capazes de estar no lugar daquela pessoa. Teve um dos detentos que teve Desde a Observação, um livro do Paulo Lins, que ele era muito parecido com o Paulo Lins, né? Negro, cabeça raspada. Daí todo mundo na galeria olhou para aquele livro e disse: esse autor aqui se parece contigo. Daí todo mundo começou a rir. Eu falei: não, mas ele se parece, e por que não pode ser tu? Né? Por que não pode? Daí uma questão jurídica, né? Essa ideia do livro, né? Muitas, eu vou fazer sempre uma interface assim, tentando mostrar qual é o problema na questão do direito, o que poderia ser feito de política, né? Na questão do livro, por exemplo, muito se promove políticas públicas de fazer livros de poesias de preso, livro de histórias de preso, mas nunca colocando o nome dele completo. Daí eu deixo a pergunta: por que vocês acham vocês acham legal isso de colocar o nome completo, assim? O que vocês acham? Tem alguma ideia, alguém? Se vocês estivessem presos, vocês colocariam o nome de vocês num livro de poesia? Vamos lá, gente. Eu colocaria. Quantos não aí? Levanta o braço, gente. Ó, meio a meio. Então,
Por que é importante, né? Porque o fato da pessoa cometer um crime não significa que ela vai repetir isso como uma bola de neve. E quando ela também está produzindo um livro, ela também está construindo uma nova etapa da vida dela. E se ela não está mostrando a identidade dela, ela está negando quem ela é. Então, por isso que é muito importante que o Estado promova políticas públicas que valorizem quem é cada um nas suas diferenças, nas suas falhas e que busquem melhorar. Porque isso é fundamental. Semana passada eu participei de um congresso de neurociências, emoções e comportamento, congresso mundial. Os maiores neurocientistas do mundo estavam lá. E uma das coisas que eles falavam sobre a questão da criminalidade, o que leva, a gente não tem muita noção, mas a agressividade já nasce conosco. Então, quantos de vocês acham que a gente tem livre-arbítrio? Quantos? Levanta a mão assim. Quem acha que a gente tem livre-arbítrio? Ninguém acha que a gente tem livre-arbítrio? Então, essa também foi uma consideração do neurocientista que estava lá conosco, o Richard, e ele falou sobre a questão do livre-arbítrio, né? Que a gente nasce condicionado, né? Nasce, não que a pessoa que nasça num lugar sem assistência, ela vá ir para a criminalidade, mas ela tem uma predisposição até genética disso acontecer. E como isso é visto dentro da cabeça da gente? É visto lá pelos os nossos sistemas, lá o tamanho da nossa amígdala, as partes do nosso cérebro lá, as dimensões que trabalham as nossas emoções. Daí um exemplo que ele deu para vocês terem uma ideia. Teve um caso nos Estados Unidos, porque lá eles estudam isso de uma maneira mais não diferente que no Brasil, tem recurso para fazer isso. Aqui eu ainda não vi, mas espero ver, e estou indo para esse lado da neurociências e direito. O que eles fizeram? Uma pessoa cometeu um crime de pedofilia. Ele tinha uma enteada e sempre teve uma vida normal, respeitou, sempre cuidava da criança enquanto a esposa trabalhava, e teve um determinado momento que tinha um ladinho ruim assim da cabeça, dizia, não, eu posso fazer aquilo, eu vou mexer com aquela criança de uma maneira diferente. E aconteceu, né? Aconteceu, ele foi preso, e nos Estados Unidos tem a condição de que ou ele é preso ou ele faz um tratamento. Daí, inicialmente, ele foi lá e fez um tratamento. Não deu certo, né? Não deu, ele deu em cima das enfermeiras e não funcionou. Foi lá agora foi para dentro da prisão. E quando eles foram para levar ele para a prisão, foram verificar a cabeça dele, como é que estava o psíquico dele lá dentro, como é que estava funcionando as amígdalas, o córtex frontal. Daí descobriram um tumor nele. E esse tumor, ele estava bem próximo na região que trabalha as nossas emoções, a nossa sensibilidade. Então eles fizeram uma cirurgia, ele durante 6 meses viveu normalmente sem olhar pornografia, sem abusar de ninguém, sem tratar mal a esposa. Depois de 6 meses o tumor voltou. E ele teve que ir lá fazer de novo a cirurgia e agora está vivendo uma vida normal, né? Se é assim que a gente pode dizer. Então, a ideia desse congresso e da minha ida para lá, e o que eu tenho muito trabalhado aqui no cárcere, é como as neurociências pode colaborar para o sistema jurídico. Não é diminuir a responsabilidade de uma pessoa que cometeu um crime, mas saber fazer isso de forma ponderada, né? Será que uma pessoa que tem um problema mesmo na cabeça lá, que colaborou para gerar esse resultado, tem que ter a mesma pena do que uma pessoa que fez aquilo em plena capacidade de saúde, né? Então, assim, por isso que
eu gostei de ver que vocês falaram condicionado aí. Vamos passar mais um aí. Essa foto aqui foi do início da galeria, né? As paredes eram brancas, com essa cor verde, e esses cartazes foram tomando conta do espaço. Por que a gente trabalhou essa construção, né, de identidade do lugar? Porque a gente precisa criar novas memórias. Daí, de novo, vem as neurociências. Como é que a gente vai fazer com que o nosso cérebro, a partir de uma experiência sociocultural, pela neuroplasticidade aqui que a gente tem de modificar o funcionamento da nossa cabeça, construir novas referências de um lugar que é considerado um lugar horrível de se estar. Daí a gente pegava, construía mapas mentais. Tem o Felipe Lima, que é um professor, tem um livro sobre isso, que ele até é para concurso público, que se chama Mapas Mentais, que ele fala isso. Como que a gente, através desses cartazes, constrói mapas mentais para construir novas formas de sensibilização dos nossos sentidos e de apreensão de conhecimento. Então, essas referências, as fotografias, vocês vão ver depois no outro slide, elas estão trabalhando muito com essa ideia de resgatar memórias positivas de momentos que foram bons. E ali no cantinho já está o espelho, né? Ali já tá o espelho. E vocês veem que essa pintura aqui, ela está bem precariazinha aqui, né? Já está feia e a gente começou a pintar, então já começou uma transformação. Pode passar. Essa foto para mim também é bem representativa, porque é essa ideia, que está presa ao corpo e não à mente. Então a gente precisa muito trabalhar essa capacidade interior que cada um de nós tem, né? E principalmente no cárcere. O tempo ocioso, como dizem, é a oficina do diabo. A gente vai ficar lá estimulando o quê? Que tipo de conhecimento? Então, esse espaço aí é o pátio onde eles tomam banho de sol, né? E bem precário, assim, em relação aos outros. Essa galeria, hoje no presídio, é a melhor galeria dentro do presídio central. É a que hoje recebe mais estrutura, tem assistente social, tem psicólogo, tem médico. Eles têm um tratamento diferenciado. Infelizmente, o projeto não atinge, acho que nem 1% da população carcerária. Mas é a menina dos olhos, porque ao mesmo tempo que o presídio central é considerado o pior presídio da América Latina, o que tem mais problemas, o Carandiru do Brasil, o lugar onde a gente tem problemas sérios de tuberculose, a maior foco de tuberculose, dados que se tinha ainda, já foi, ainda não sei se é, mas já foi um dos maiores focos de tuberculose no mundo. Está concentrado aqui. E o nome dele é Clóvis, e ele tem um talento muito grande, assim, mas para música. E ele fez uma música que diz assim: se tu estás cansado de ser alguém decente e andar limpo, bota uma pedra no cachimbo. Se tu cansou de ter mulher, de ter família e já não acha o mundo lindo, bota uma pedra no cachimbo. Se tu quer ser um otário, quer perder o que é bonito, que as crianças sorrindo, bota uma pedra no cachimbo. Se tu quer ver tua mãezinha chorando e tudo que é de bom sumindo, bota uma pedra no cachimbo. Se tu quer ser um homem de responsa, dá valor à tua família, como se diz aqui no sul, um homem pau-ferro, um homem foda, diga não às drogas. Essa é uma das músicas que ele fez. Então, se vocês colocarem tira essa pedra do caminho no YouTube, Clóvis, ou botarem também dia de visita Clóvis, vocês vão achar uma outra música dele também, que ele fala como é que é o dia de domingo, dia de visita. E essa foto, ela representa a contradição do sistema, né? Assim, ele tá se sentindo, ele tá expressando uma melhora. A minha tristeza é que as melhoras têm as suas recaídas. Então, ali é um cara que está agora no semiaberto, buscando uma oportunidade de trabalho, e eu, como voluntária, não consigo absorver essas demandas que acontecem. Eles me procuram, vão na minha casa, me ligam, eu tenho contato com a família, mas a gente tem muita dificuldade de ter um apoio.
E eu já procurei o CNJ, assim, de mandar e-mail, de escrever, de reivindicar os direitos deles, e nunca recebi uma resposta. Eles direcionaram o meu e-mail do CNJ de Brasília para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas eu nunca vi o projeto começar de novo, Eu estou há 2 anos no sistema e nunca recebi uma resposta dessa. Pode passar. Esse dia foi o dia da pintura que a gente fez na galeria. E foi um dia muito importante para mim. Assim, muito importante porque trabalhou as pessoas se tocarem de uma maneira diferente. A gente pintou o lugar e trabalhou essa coisa do outro, se tocar no outro, sentir o outro. Então, isso assim, aumentou muito mais o nosso contato, nossa afetividade, o respeito pelo outro, o respeito por ser diferente. E a gente conseguiu fazer isso de uma maneira muito saudável. Assim, todo mundo colaborou, um varria, o outro fazia, tirava com a espátula o que tinha que tirar, o outro pintava, o outro fazia o lanche, o outro dançava, o outro fazia rima. Então, assim, dentro do grupo todo, cada um conseguiu assim colaborar com o seu papel para fazer essa mudança. E uma das principais coisas que a gente tem muita foto lá, e no início eles perguntaram para mim por que eu queria tirar uma foto com eles, ou por que a gente tirava foto junto, se eu não tinha medo de eu ser assaltada depois, quando eu saísse do presídio. E eu falei para eles que esse medo não existia, porque isso poderia acontecer, e que eu acho que o que eu pediria, né, se eu fosse assaltada, é que eles tivessem consciência de que eles estariam me assaltando, que eles soubessem quem eu sou. Porque se eles forem me assaltar drogados, né, que é a condição de muitos que estão lá dentro, os crimes são vinculados ao tráfico de drogas, o que aconteceria? Ele poderia ser mais agressivo, mais violento, não saberia quem eu sou. Então, assim, a gente estimula a diminuição da agressividade nas pessoas, né? Porque todos nós nascemos com agressividade. O que ao longo dos anos, as nossas famílias, a escola, as pessoas que estão ao redor da gente, nos ajuda a controlar essa agressividade. E algumas pessoas nascem já com uma predisposição. Por exemplo, a mãe, quando está gestante, quando está carregando o bebê na barriga, né? Ela já tem, se ela fuma um cigarro, ela tem 20% de chance a mais dessa criança ter uma predisposição à agressividade. Mesma coisa com o álcool, com as drogas. Então, tudo que já está dentro da barriga, a criança já está sentindo e já vai estar recebendo. Então, influencia, não quer dizer que a pessoa vai fazer, mas assim, ela já tem geneticamente isso dentro dela, né? E facilita. Pode passar para mim, por favor. Bom, a visão do Estado, né? Quando eu comecei a fazer o projeto, eu comecei visitando a brigada, que é a responsável, fui com o professor do IPA, essas visitas que tem de visitar o presídio, e conversei com o diretor. Nessa conversa, que foi em 2010 que eu comecei a ir, até eu começar a entrar dentro da galeria, levou 6 meses. Eu entro toda semana lá, falar com o diretor, sentar, ficar lá conversando, adquirir confiança, mostrar que eu tenho uma empresa, que eu tenho um projeto, que eu tenho uma visão de trabalho. No início, eu ainda não sabia como é que eu ia promover isso, essa atividade, mas eles falaram que como seria uma galeria, e é hoje uma galeria só de tratamento de dependência química, e eles só têm a atividade tem os cuidados primordiais que todo mundo deveria ter, né? Médico, escola, essas coisas, não é? Mas assim, chega mais rápido, digamos assim, essa galeria. E eles precisavam colocar uma agenda de atividades para suprir essa falta do que fazer. E chegou a Carmela lá e ficou. E uma das pessoas que me ajudou muito nesse processo de estar lá dentro é essa mulher que está do meu lado, a Cíntia Japur, que é promotora de justiça e trabalha na fiscalização também, né, dentro do Ministério Público.
Então, só com a questão prisional. E ela foi uma pessoa e é uma pessoa bem relevante assim para a história do projeto, porque a brigada sempre me atendeu bem, mas como todo início é difícil, desde a coisa mais fácil. Vocês imaginem assim, eu botei cárcere no espelho, as pessoas não têm um espelho lá dentro, assim, começaram a ter dentro da galeria um espelho maior, um espelho de meio corpo, que elas pudessem enxergar, se olhar, se achar bonito, se achar gostoso, se achar atraente. Então assim, tu imagina assim, se a pessoa tem condições de se ver, ela não consegue se ver, como é que ela vai enxergar o outro? Então isso é muito básico mesmo. Então a gente valoriza muito isso. Daí a visão do Estado, né, em relação ao projeto. Garantir a integridade dos presos, né? O que a Carmela quer lá dentro? Vai sensacionalizar o cárcere? Como é que ela vai cuidar para que isso seja uma coisa boa e não seja uma coisa ruim para eles? Então ficaram cuidando disso. Fornecer condições técnicas é aquilo que eles consideram como técnica, né? Me dar a segurança para entrar e deixar eu poder levar as pessoas, os voluntários, enfim, as pessoas que podem colaborar na oficina, palestra, permitir que elas entrem. Depois, reduzir a cultura da violência, né? Essa cultura da ostentação. No início as fotos eram assim, era de facção. Agora já não é mais assim, é assim de coraçãozinho, é assim de liberdade, é assim de vitória. Então, tudo isso é um novo gestual que foi sendo incorporado ao longo desse período de trabalho. O que a gente está tentando fortalecer hoje? Cultura do empoderamento, né, pelo empreendedorismo, fazer com que eles se descubram lá dentro de alguma maneira, por conversa, por leitura, por desafios, né? Então a primeira pessoa que tem que se desafiar, e que para mim também eu tenho o meu cárcere, sou eu, né? Então assim, eu tenho que mostrar a minha fragilidade. Se mesmo que eu não saiba dançar, eu tenho que começar a dançar, eu tenho que fazer a primeira rima, eu tenho que tocar o violão. Então tudo isso são formas de tu retirar esses mitos, né, de que é uma coisa uma coisa proibida, a arte é uma coisa para alguns, e mostrar que todos nós somos artistas e buscar esse lado criativo dentro da gente. Então é bem importante isso, assim, todo mundo assim, desempenhar o canto, o movimento, a leitura, a poesia, as técnicas que trabalham com as mãos para fazer atividades manuais. E isso é uma das coisas que a gente assim, procura estimular, né? Com as doações, com palestrantes. Fomentar o direito à memória. Isso é uma coisa que não existe, assim, quem gosta do direito penal, direitos humanos, é uma coisa que é a bola da vez. A gente está na era da informação, e como é que as pessoas com tanta tecnologia, com tanta possibilidade de registrar a sua história dentro do presídio não estão podendo há muitos e muitos anos, não podem fazer isso, só uma parcela restrita. Por que isso, né? O que tem que se fazer? Regulamentar uma forma de que, nem é regulamentar, é fiscalizar o que é apologia ao crime e o que é registro de memória, porque assim, se o Estado ele não quer fazer ele tem medo que ele vai gerar uma cultura de apologia ao tráfico e tal, de achar aquilo bonito, tudo bem, ele está lá, está querendo zelar para que não saia pela lei de execuções penais, lá diz que deve, o artigo 41, que o direito do preso, ele tem que ter essas condições, desde que não interfira na ordem social, né? Isso poderia interferir, de repente poderia, né? O cara começar a ostentar e fazer alguma coisa voltada para o crime, lógico que isso incomodaria. Mas, por exemplo, assim, as famílias que vão lá, e as famílias que nascem fruto do cárcere. Quantas mulheres, assim, eu trabalho com homens, já visitei mulheres, mas quantas mulheres hoje visitam o Presídio Central, ganham nenê, tem relações afetivas de lá, constroem uma família de lá e não tem uma foto do pai com a criança, né? Então isso é memória, identidade, que são coisas fundamentais,
né, que a Comissão da Verdade deveria estar trabalhando também, porque isso não tem preço. Quer dizer, não é porque a gente está lá num castelinho fechado que aquelas pessoas não vão ter um momento de entretenimento, um momento de desopilar, construir uma amizade verdadeira. Então isso tudo é muito importante para mudar essa cultura de violência, essa cultura de que não tem uma outra saída, que a pessoa vai continuar sempre sendo um criminoso, sempre violando regras, né? Então, por isso que é importante a imagem mental que a gente constrói se olhando e também aquelas que a gente pode se ver num momento de felicidade. E eu coloquei ali a ressignificação do espaço local, porque a gente precisa mudar a estrutura do lugar. Hoje todo mundo está sentado no conforto, com ar-condicionado, eu podendo falar no microfone, usando um projetor. Mas isso foi uma coisa que a faculdade, ela cresceu, ela teve condições. No início, como é que seria no início, né? De repente eram cadeiras simples e hoje ela está podendo oferecer uma coisa melhor. Mas essa ressignificação do espaço local lá no cárcere está ligado muito assim à questão da saúde mental deles através do ambiente, né? Hoje, como eu falei, a galeria é o único que tem um espaço assim organizado, mas que a gente está tentando revitalizar outros espaços. Já vou mostrar para vocês como é que a gente está fazendo a revitalização. Daí eu falei para vocês, né? Porque é os direitos dos presos. Eu botei no artigo 41 só esses incisos aqui, porque são os principais que eu fui questionada quando eu comecei a fazer o trabalho. Se eu não estaria tendo lucro econômico, se eu não estaria utilizando para sensacionalizar a imagem do cárcere. E com o passar dos anos, dos meses, desse período de construção, eles foram vendo que não é isso, né? Que a gente está fazendo uma coisa diferente e está levando uma outra imagem dessas pessoas, está construindo, está registrando a história. Eu estou sendo um meio para eles poderem dizer o que eles estão pensando. Então, ali, ó, exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. Então, eles estão lá, não tem nada, por que não tem? Eles têm que ter. O tempo vai passando, né? Eles têm que trabalhar a cabeça. O nosso cérebro é que nem um músculo, ou a minha garganta. Se eu não faço musculação para a garganta, eu não vou poder falar aqui com vocês. Minha voz vai acabar, porque eu trabalho muito com a minha voz. Então eu preciso estar fazendo técnica vocal para poder ter condições. E isso também acontece com a cabeça. E isso se chama neuroplasticidade. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Por que eles, teve uma época, queriam proibir que a Carmela filmasse dentro do presídio? Eles querem proibir que a Carmela filme, o Estado quer proibir, então vá proibir o da Atena, né? Então, se eles querem me proibir, que eles proíbam primeiro aqueles que fazem apologia, se é o que a gente pode dizer, que é uma coisa muito mais prejudicial e que ficam, inclusive, colocando a família, né? Colocando a família, não, porque imagina a mãe desse não sei o que essa mãe fez pro filho? Às vezes uma coitada mãe não tem culpa, né? Que a pessoa teve uma infelicidade, cometeu um crime bárbaro. A gente não sabe mesmo o que se passou. E aí, essa foto aí, eu tenho depois eu vou mostrar depois esse vídeo para vocês. Essa foto aqui, eu usei uma câmera com uma lente que distorcia o rosto. Daí vocês gravam essa imagem que eu vou mostrar o vídeo para vocês. Esse aí foi um dia de jogo de futebol. Essa bola foi doada e a gente fez uma campanha para que as pessoas doassem, fazemos campanha, né, para que as pessoas doem livros, doem materiais. E muitos jogavam sem chinelo, jogavam de pé, jogam ainda porque não tem tênis. E o pátio está lá, ó, as paredes todas, como eu mostrei, ainda sujas e tal. Muitos dos integrantes que estão ali já não estão mais ali, né? Não estão mais ali porque não aguentaram o tratamento. Alguns estão ali porque estão em liberdade, maravilha. E outros não estão ali porque não conseguiram aguentar o psicológico, né? Não se deram bem. É uma casa, né?
Então as pessoas têm que, imagina, 60 cuecas, homens diferentes morando juntos. Né? Como vão se adaptar a essa realidade? Esse dia aqui foi o dia que a gente ganhou umas 100 camisetas. Foi uma das primeiras doações grandes que eu consegui. E o legal desse registro foi que a pessoa que foi presa era um empresário, e os presos mesmo sensibilizaram a situação, sensibilizaram os objetivos do projeto, e depois, quando essa pessoa saiu, os presos deram meu telefone para esse empresário que foi preso lá, para ele poder ajudar. E ele doou mais de 100 camisetas para eles lá. Que na LEP, eles também falam que o preso vai receber a questão de material de higiene, roupa, mas isso não acontece. No presídio central não acontece. Então, imaginem nós aqui que a gente está agasalhado e tal, e lá com problema de umidade, frio, sem chinelo, de bermuda, sem nada. É muito triste. Então, foi um momento bem feliz aí para nós que a gente registrou aqui. Pode passar. Aí aqui é uma música, né? Não sei se vocês conseguem ler daí. Conseguem, não? Não? Diz assim, ó, Luz no Cárcere, um projeto inovador, um sonho adormecido que despertou. A luz no fim do túnel, pro trem que vem lotado, cheio de mágoas, tristeza, um maquinista abalado, a bússola para o viajante perdido, um amigo para aquele que caminha sozinho. Obrigado, Cristiane e Aline, que são a psicóloga e assistente social, né? Com o seu trabalho, nossas ideias se definem. Todos dão apoio a cada cantar. Que nesse projeto acreditou a Carmela, e daí fala aí a promotora e promotor, pode crer, nossa vida já modificou. Em nome de todos eu agradeço, muito obrigado, fiquem com Deus, aquele abraço. Não é o fim e jamais vai ter. Sempre tem um caminho para você. A escolha mesmo na cadeia, onde é que eu estou agora? Vai ter. A escolha mesmo na cadeia, existe uma saída. Luz no Cárcere tem transformando nossas vidas. Pode passar. E aí a construção daqueles sinais que eu falei, né? A modificação dos sinais e de como é que eles estão vendo essa modificação. Então, se vocês quiserem olhar, tem mais de 220 vídeos no YouTube, que pode servir de fonte de pesquisa para vocês, que se chama Vlog Liberdade. Se vocês colocarem no YouTube Vlog Liberdade, tem documentário, tem depoimentos muito importantes lá. Pode passar. Aqui é eles de novo, né? O pátio antes, para vocês registrarem esse momento deles de descontração. Essa foto marca o registro de um videoclipe de uma música do Leandro, que é esse rapaz aqui. Ele tá em Arroio dos Ratos, cumprindo pena, e é um baita de um talento. Ele fez uma música que está no documentário Luz do Cárcere, e uma das músicas que ele fez diz assim: vontade de viver, das grades e esquecer. As grades prendem meu corpo, mas não meu pensamento, minha alma vive livre e suave como o vento. E outras músicas que ele mostrou. E aí agora, como está o pátio, né? Eu fiz uma foto de paisagem lá em cima. Eu organizei um mutirão de voluntários que se chama Mutirão Luz no Cárcere, Nós por Nós. E cada artista que está nessa foto aqui, junto com os integrantes, né, da galeria, colaborou levando um desenho. E uma das coisas que eu tinha pedido para eles, para os artistas, era que usassem cores vibrantes, que o lugar era pouco iluminado e que desse uma vida para o lugar, né? Eles fizeram um horizonte ali, Luz no Cárcere, está escrito, o sol, né? E desenharam o meu rosto lá, e uma frase que eu canto do Ed Rock, da música que ele canta, que eu canto no presídio com eles. Ali em cima,
tem uma porta ali que é a porta do céu, escrito Abra Sua Mente. Depois tem um trabalho do Luiz Flávio Trampo, Deon, Xambinho, vários artistas aqui, Trampo, e aqui está uma parte desses artistas que estão aqui, Lucas, Anão, enfim, foi uma galera que é um grupo grande que ajudou. E aqui era na hora, essa foto é registro na hora do momento que eles viram a transformação, porque como eu fiquei com 20 voluntários dentro da galeria sem polícia, eu tinha que coordenar tudo aquilo, assim, e ter um controle, uma responsabilidade, fazer com que as pessoas respeitassem aquele momento, não violassem regras, limites, não dessem drogas, não fizessem nada de errado. Então, foi muito bom, mas assim, com muita atenção para mim, assim, como gestora, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que eu tenho hoje esse domínio, é um risquinho, assim, uma coisinha que para dar errado já pode modificar a história de uma coisa que está dando certo há 2 anos. Então, é muita responsabilidade. E enquanto eles não tinham visto essa pintura, então no momento que eles viram a pintura, eles saíram para fora, viram a pintura todos juntos às 4 da tarde. Então, eles ficaram das 9 da manhã até as 4 da tarde tendo palestras sobre saúde bucal, conversando sobre direitos humanos, fazendo roda de samba, conversando com os artistas, interagindo com os voluntários, mas não foram para o pátio. Daí esse aqui é o momento de ir para o pátio. E aqui é uma foto de dentro da galeria, que tem uma faixa lá. Pode passar. E essa foto aqui eu acho que é a imagem que eu acho que queria deixar para vocês, antes de passar para o vídeo. Se tiver alguma pergunta, vocês também sintam-se à vontade. Olha a construção da imagem dele, né? Magrinho, mas ele está podendo ali, ele está firme no que ele quer. E ele já está em liberdade, está trabalhando, tem uma filha muito bonita, tá na rua já. E é isso que a gente tem que se lembrar aqui, que todo mundo pode melhorar. E essa foto é o César aqui, e esse aqui é o Nelson, e esse aqui é o Marcos. O filho dele, eu comecei a conviver com a esposa dele, e a gente acabou gerando um afeto muito grande, porque eu acompanhei a gestação daquela esposa, né, todo aquele processo lá dentro, e até o nascimento da criança, que ela escrevia carinhosamente de arrozinho, né? Eles me deixaram algumas cartas deles de amor que eles queriam mostrar, né? E falavam do arrozinho, assim, né? Que o arrozinho era a semente que tinha gerado dentro do cárcere. Hoje o Nelson está em liberdade e está com a tornozeleira. Para aqueles que têm preconceito com a tornozeleira ela é uma grande saída para a pessoa começar a trabalhar, para a pessoa ter uma vida diferente, porque não dá para a gente querer deixar as pessoas, na maior parte, 99,9%, porque eu sou uma para fazer isso, né? Estou tentando estimular políticas públicas com vereadores, deputados, senadores, estou mostrando quanto isso é importante, quanto o direito à memória é importante, quanto a ressignificação do lugar pela transformação do espaço é importante, essas atividades, trabalhar neurociências, direito, arte, tecnologia é importante. Então, essa é a primeira foto dele, né, do filho com o pai, né, desde o nascimento dele. Então, vocês imaginem o quanto representativo isso é para a história dessa família. E lá em cima é uma foto que a gente fez do seminário que a gente organizou no presídio, falando em liberdade. E eu acho que terminou os slides aqui, só quero mostrar um vídeo para vocês. E a gente termina, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente faz aqui. Vai sem volume.
uma imagem de que a gente tem que aprender a se olhar no espelho, aprender a crescer e a gente rir da gente mesmo, né? Porque se a gente não achar a graça daquilo que nós somos e ficarmos pagando para alguém nos fazer rir, nos fazer ter uma reação de emoção, de sensibilidade, a gente vai cada vez ficar mais racional, menos emotivo e muito menos se preocupando com essas pessoas aqui. Então é muito importante primeiro a gente trabalhar as nossas grades, né, o nosso cárcere interior, para que a gente possa se olhar no espelho e ver que essa identidade deles lá e a nossa identidade aqui fora precisam muito, muito mesmo sermos um pouco ridículos, né, e que a gente possa, com essa falta de medo de se expor, crescer e aprender mais, né, para não ficar uma pessoa bitolada e podendo fazer alguma coisa, interagindo com outras coisas, modificar. Dizem que as pessoas que fazem trabalhos sociais, elas têm uma parte do cérebro que dá prazer, satisfação, e com certeza isso dá, né? Os estudiosos falam sobre isso. Qual é a satisfação pessoal de ajudar outra pessoa? É indescritível. A gente poder ajudar aqueles que não têm condições de retribuir financeiramente, mas eles retribuem com carinho, com afetividade, mostrando que estão menos violentos. E a gente, com esses vídeos, tem sensibilizado muita gente. São 30 mil acessos no Facebook por semana na página deles, Direitos no Cárcere, e isso tem transformado muito assim a nossa vivência. Obrigada pela atenção, desculpa se eu falei demais, quem quiser, estou aberta aí para responder alguma pergunta. Em primeiro lugar, né, obrigada, Carmela. Eu queria saber como é que funciona lá com eles a questão dos direitos humanos. Se, tipo, para eles, eles se trabalham nisso, se eles estão começando a entender o que são direitos humanos. Se quando eles saem, eles sentem-se no direito de exigir alguns cumprimentos de alguns direitos que eles têm, se eles se sentem rejeitados pelo fato que nem é a questão do nome, né? Tipo, eles ficam negando a questão da identidade, mas, tipo, de repente, se eles começam a fazer um trabalho de entender que é possível, sim, eles serem alguém aqui fora, que a vida deles não terminou, que eles têm muito mais o que fazer. Essa tua pergunta, obrigada. Foi feito um grupo lá na USP de São Paulo que está querendo fazer um projeto semelhante ao que eu faço no Central. E o que eu posso dizer é que tudo isso que eu estou fazendo é direitos humanos. Sim. Então, assim, direitos humanos não é saber a Declaração Universal de Direitos Humanos. Isso não é. A gente precisa fazer a prática dos direitos humanos, que é levar a educação, que é levar a saúde, que é levar a recreação, que é dar condições dele se descobrir e se sentir capaz de ser aquilo que ele é. Então, assim, os direitos humanos, sim, a gente fala das palestras, a gente tem uma biblioteca dentro do presídio e muitos deles modificaram a vida deles. Por exemplo, Felipe Loureiro Martins, se vocês colocarem no YouTube, ele virou um grande estudioso do direito, assim, e ele não tem nem o 2º grau. Quando ele estiver no semiaberto, com certeza eu quero que ele trabalhe comigo, assim, porque ele é um grande estudioso, gosta de ler, de devorar os livros e ajuda as outras pessoas. Então, como é que é os direitos humanos lá? Eu não posso fazer, eu não me envolvo com a questão processual, né? Porque eu sou advogada também. Mas se eu me envolvesse com cada processo que eles têm na justiça, vocês imaginem como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou viver, que tempo eu vou ter. Então, o meu trabalho se restringe ao direito no CAS e levar esse direito dos direitos humanos, todos os tipos de direito lá dentro, porque o que acontece? Eles me mandam as petições, eu encaminho para o juiz e o juiz avalia. É esse, assim, o acesso ao judiciário que eu tenho procurado colaborar e fazendo registro de depoimentos. Eu digo, olha, como é que é fulano?
o fulano é assim, assim, assado, participou de tantas atividades. E depende ainda, porque eu não posso fazer de todo preso, porque eu não tenho uma relação, se é uma relação muito recente, às vezes eu nem gravo na cabeça, porque eles são 60, eu sou uma pessoa, uma vez por semana, das 9 da manhã às 16 horas. Então, assim, muitos saem de lá sem referência, daí ligam para Carmela, ou ligam até do fundo da cadeia, né, dizendo que querem voltar para o projeto. Então, assim, é muito difícil mesmo. Tem uma entidade que é de sistema de apoio ao regresso, que, assim, tem feito um trabalho, mas ainda não dá conta do recado, né? Então, assim, eu mesmo, né, o CNJ me deixou a ver história, né? Por quê? Né? Por que isso acontece? Então, assim, eu acho que a grande maneira de a gente efetivar direitos humanos e de construir uma cultura de direitos humanos é trabalhar com que, por exemplo, que eu estou tentando fazer, é com que o projeto cresça e a galeria, eu possa deixar um responsável lá, mas pago, assim, fazer um projeto pago, porque eu não posso contar com voluntariado, é um trabalho de risco, então eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que botar um seguro de vida, porque depois se vem um processo de responsabilização criminal, civil para mim, de que eu botei uma pessoa lá dentro junto com o Estado, quem é que eles vão cobrar primeiro? É o Estado que vai entrar no precatório ou é a Carmela? A cidadã que está tentando fazer. Então sempre não leva para o lado mais fraco. Então, assim, é bem complexo assim, a questão de levar um voluntariado, assim, um voluntariado que vá toda semana comigo. Eu não posso, então, assim, eu não tenho condições de fazer isso. Eu levo pessoas pontualmente para fazer um trabalho específico, uma vez. Para também o quê? Oportunizar com que outros formadores de opinião também possam ser agentes de divulgação desse trabalho. Então, por isso que assim, a gente precisa mais na rua, o que a gente vê é que eles estão querendo trabalhar e não estão encontrando oportunidade, né? Não estão encontrando oportunidade. Então, como é que eu vou dizer assim, não vou ser mais tua amiga porque agora tu voltou a ser bandido? Não existe. Se eu sou a única referência, o laço social que ele tem com alguma coisa, como um caminho de licitude, eu vou quebrar essa relação, esse laço que eu consegui estabelecer. Já teve gente foragida que me ligou e dizendo, tu acha que se eu trabalhar com, eu venderia isso, os meus quadros? Eu disse, eu vou te ajudar se quiser. E uma pessoa já de idade, assim, com muita evidência de crime, traficante há muito tempo, e daí uma pessoa te ligar, que está foragida, te ligar para perguntar isso, é porque ela pensa em mudar de vida. Mas e aí? E a oportunidade, e a estruturação? Né? Então, eu acho que falta bastante, assim, falta muito. Mas isso é muito importante, assim. Ah, mas é só uma foto, um vídeo. Mas se vocês não acessarem, se as 30 mil pessoas que acessam o Facebook não souberem deles, que olhar que eles vão ter dessas pessoas